Fala meus amigos, daquele jeitão, eu sou Taylor Fábio e hoje a gente vai relembrar os caça-fantasmas. Ou melhor dizendo, será que não são os exterminadores de fantasma? Não sei, talvez seja caça-fantasmas mesmo. Bom, essa confusão deve ter sido bem comum para quem assistiu esse desenho dos Caçadores de Fantasma quando passava no SBT, praticamente na mesma época em que a equipe mais famosa de caça-fantasmas do cinema também tinha seu próprio desenho animado sendo exibido na Rede Globo. Então, se vocês querem relembrar os Ghostbusters da Filmation e saber tudo sobre a encrenca entre essas duas franquias, sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. Taylor, Fábio, tu tá atrasado pra escola! Eu me lembro quando eu era pequeno e eu assistia ali por 1986, 1987, o desenho dos Caça-Fantasmas, baseado no filme com um quarteto de cientistas, e me perguntava por que aparecia The Real Ghostbusters no título da abertura, afinal não tinha isso no filme. Uma distribuição Columbia Pictures Television, Os Caça-Fantasmas, versão brasileira BKM. E olha que eu só fui assistir o filme ali por 1988, quando estreou na tela quente. Aliás, quando passou, eu até achava que o desenho é que tinha vindo primeiro. Mas eu até sabia que era Ghostbusters porque eu fiquei namorando a capinha do VHS desse filme por um tempão, lá na locadora perto da minha antiga casa, e o meu pai nunca queria alugar a bendita fita. Mas o que interessa aqui é que nessa mesma época passava no SBT um desenho que se chamava Os Fantasmas, ou dependendo da época em que você assistiu, foi chamado também de Exterminadores de Fantasmas. E mesmo a gente sendo criança naquela época já sabia das divertidas tretas entre o SBT e a Globo, e vendo que os dois desenhos tinham como tema heróis caçadores de fantasmas e monstros, já dava pra sacar que se a Globo tinha os seus caça-fantasmas, o SBT também tinha que ter a sua própria equipe fantasmagórica. E olha, eu pelo menos nem podia imaginar, mas esses dois desenhos realmente tiveram uma grande treta lá nos Estados Unidos, com direito a processo na justiça e tudo mais. Só que antes da gente conversar sobre isso, acho que é importante saber a origem desses caçadores de fantasmas do SBT, ou melhor dizendo, da Filmation. Na verdade, Ghostbusters, depois chamado de Filmation's Ghostbusters, estreou lá nos Estados Unidos em 8 de setembro de 1986. 8 de setembro de 1986, anota essa data aí porque aqui a briga é bem interessante e mais pra frente a gente vai falar um pouco mais a respeito disso. Agora a gente vai voltar pro desenho dos Exterminadores de Fantasmas, e ele teve uma única temporada com um total de 65 episódios, já que era daqueles desenhos que passavam em sistema de syndication lá nos Estados Unidos, com episódios que passavam de segunda a sexta-feira. Hey, the gang's all here. There's Jake, the leader of the pack. The Ghostbusters have arrived! Eddie, a champion of bravery. Ghost? Tracy, the strongest ape in the world. And the rest of the Ghostbusting team. E o primeiro episódio já começava apresentando pra gente os amigos Jay Kong Jr., um farejador nato de fantasmas, e Ed Spencer Jr., um cara que era meio medroso, mas também era bem gente boa. E como o próprio Jr. nos nomes entrega, os dois são filhos dos caçadores de fantasmas originais e já de cara ganhavam uma passagem de bastão, se juntando ao gorila Trace, o responsável por construir os equipamentos dos exterminadores. E aí com isso, os três formam uma nova equipe de herói, formam um novo trio de caçadores de fantasmas que tem que levar o legado dos pais adiante. Mas vamos fazer o seguinte, aqui a gente vai fazer uma pausa e vai voltar ainda mais no tempo para descobrir a verdadeira origem desses caça-fantasmas da Filmation.
Na verdade, o Jake Jr. e o Ed Jr. são filhos dos Ghostbusters, de uma série live action de comédia que foi lançada no finalzinho de 1975 pela Filmation lá nos Estados Unidos. A série teve só 15 episódios produzidos e era estrelada pelos atores Forrest Tucker e Larry Storch, que viviam respectivamente os caçadores de fantasmas Jake Kong e Ed Spencer, e que ainda tinham como companhia o mesmo gorila Tracy do desenho e enfrentavam seres como o monstro Frankenstein, a múmia, o Conde Drácula e por aí afora. We know what you're up to. We're ready for anything. We're bold and we're fearless and never afraid. We're always prepared. We're right there with everything. E bom, pelo menos para nós brasileiros não é de se estranhar que a gente nem imaginasse que esse desenho era originário de uma série da televisão dos anos 70. Afinal, se lá nos Estados Unidos a série já era bem obscura, aqui no Brasil também não foi muito diferente. E ainda mudaram o nome da série para Trio Calafrio quando foi exibida na Globo, primeiro em 1977 e depois em 1980. Mas voltando para o desenho de 1986, logo no começo, os dois veteranos passam a missão para os filhos e também para o gorila Trace para começar a caçar fantasmas e já de cara eles se metem numa baita encrenca. E ela vem na forma do Líder Mal, uma mistura de robô com fantasma que toca um órgão macabro para recrutar outras assombrações e monstros. E o Líder Mal tem ódio dos heróis, não só por eles serem exterminadores, mas também por ter sido aprisionado por eles já no primeiro episódio, ficando trancadinho por quase 100 anos. Nada de novo. Quantos séculos vou levar para achar as notas certas? Por mais incrível que pareça, apesar de ter tido só uma temporada, esse desenho dos Exterminadores de Fantasmas era bem mais complexo, aparentava ser bem mais complexo que o desenho dos Caça-Fantasmas de Nova York. É verdade. Se bem que esses caçadores de fantasmas também eram de Nova York, já as aventuras deles envolviam viagens para o futuro e também para outros mundos, como por exemplo o planeta Prisão de Fantasmas. E inimigos era o que não faltava para esse trio exterminar, já que o Líder Mal contava com uma equipe bem grande de capangas, como o Sabrinho, que era o lobisomem do futuro, Mistéria, que era a Mulher da Névoa, João Susto Metaloide, que era o marinheiro das 7 galáxias, Sir Trancelot, o Cavaleiro do Mal, Aparícia, que era a feiticeira do Espírito Supremo, o caçador civilizado das coisas assombradas, Flutzard, o maestro musical do medo, Presunto, o fantasma robô, tinha também o Cabeça Oca, que era uma múmia toda atrapalhada, e ainda o mascote Mocegoide. E isso fora uma porrada de bruxas, de monstros e de fantasmas que apareciam para enfrentar os heróis durante os 65 episódios do desenho. E para abrigar essa galera do mal toda, o Líder Mal também tinha um quartel-general que ficava na Zona do Medo e se chamava QG Fantasma. Está quase terminado. Meu novo esconderijo. Onde estão os fantasmas que eu convoquei? Claro, os heróis também tinham que ser tunados para enfrentar esse povo fantasmagórico, então eles tinham uma porrada de aparelhos tecnológicos que serviam para capturar os fantasmas e mandar eles para outra dimensão. Além disso, os heróis também tinham um quartel-general que era chamado Comando Fantasma, cheio de tranqueiras como um telefone fantasma, por exemplo, e se os caça-fantasmas tinham o Ecto 1, os exterminadores de fantasmas tinham um calhambeque muito do rabugento chamado Fantasmóvel, e que podia até mesmo se transformar em um tipo de avião e ainda viajar no tempo levando o trio para qualquer lugar do passado ou do futuro. Próxima vez, avisem antes de cair, tá bom? Ora, ele fala! Mas claro, queria que eu só pensasse. Eu falo muito mais do que esse gorila aí que dizem ser piloto. Fora isso tudo, ao longo dos episódios, o trio de exterminadores também foi fazendo vários aliados. Como a repórter Jessica Ray, praticamente uma clone da April O'Neil das Tartarugas Ninja, também tinha o Fantasminha Pocego, um tipo de geleia desses exterminadores de fantasmas, e a Caçadora de Fantasmas Futura, uma heroína cheia de estilo e com poderes telepáticos vinda do futuro. Obrigada, Tracy. Agora, eu quero saber de verdade se você está gostando desse vídeo. Está gostando? Vamos lá?
deixa aquele like felpudo e bora compartilhar para que mais pessoas conheçam a história desses exterminadores de fantasmas. Agora sim, agora a gente vai dar uma olhada para ver como foi a confusão envolvendo os dois desenhos de caça-fantasmas. Bom, o que rolou foi que os Ghostbusters da Filmation estrearam lá nos Estados Unidos no dia 8 de setembro de 1986, como a gente deixou frisado, enquanto os Ghostbusters vindos do cinema tiveram a estreia do seu próprio desenho no dia 13 de setembro de 1986. Ou seja, uma pequena diferença de 5 dias da estreia de um desenho para o outro. Será que teve espionagem industrial nisso aí? Bom, a verdade é que a Filmation só resolveu ressuscitar o nome Ghostbusters, que foi usado na série obscura dos anos 70, para capitalizar em cima do sucesso do filme de 1984, que foi estrelado pelo Harold Ramis, pelo Dan Aykroyd, pelo Ernie Hudson e, claro, pelo Bill Murray. E quando a Filmation soube que a Dick Entertainment e a Columbia Pictures estavam produzindo um desenho animado do filme, foi lá, se adiantou e começou a fase da produção ainda em 1985. Ghostbusters. This new animated series follows the wild and zany adventures of a trio of wacky Ghostbusters. E aí, depois de ressuscitar os seus caça-fantasmas dos anos 70 e refinar o desenho até chegar na versão que a gente conheceu, a Filmation conseguiu lançar a sua versão alguns poucos dias antes dos caça-fantasmas da Dick e da Columbia Pictures. Aqui tem um detalhe bem interessante, um pouco antes disso os dois desenhos ainda estavam lá na fase de esboços e a Filmation já tinha entrado com um processo contra a Columbia. E aí a empresa do Lou Scheimer, depois de muito brigar pelo nome da franquia, teve um ganho de causa parcial do processo. E isso deu direito para o estúdio do Lou Scheimer usar o nome Ghostbusters no desenho animado, olha só, forçando a Columbia e a Dick a colocarem o nome The Real Ghostbusters no outro desenho, meio que afrontando a Filmation. Então, o que me dizem? Para variar, fomos os primeiros a chegar aqui. Isso porque no processo a Filmation também disse que o Dan Aykroyd e Harold Ramis criaram os caça-fantasmas do cinema, meio que plagiando a série dos anos 70, copiando a ideia dos caça-fantasmas originais. Só que aí a justiça disse que não, isso não tinha nada a ver, manteve o direito da Filmation usar o nome, mas de resto os caça-fantasmas da Columbia estavam em dia. E aí, com essa decisão, foi mantido o direito da Columbia de continuar usando o nome Ghostbusters no cinema, sem precisar pagar um único tostão pro Lou Scheimer, que era o dono da Filmation. O engraçado é que aqui no Brasil, o SBT, bem no começo da divulgação do desenho, chamava de Os Caça-Fantasmas, mas quando o desenho estreou, foi lá e chamou de Os Fantasmas, e mais pro finalzinho dos anos 80 e início dos anos 90, começou a chamar aí sim de Os Exterminadores de Fantasma. Alguns bons anos depois, em 2005, o desenho ganhou uma nova dublagem e foi exibido novamente no canal Boomerang. Nisso, o nome da equipe foi traduzido ao pé da letra e foram chamados de Os Caça-Fantasmas. Modalidad de vuelo, Tracy. Estás casado, cazador. Tracy, ¿tienes algo? Bom, pelo menos pra mim essa segunda dublagem é bem fraquinha, principalmente se a gente comparar com a original que foi feita pela lendária Herbert Richards. E lá, o farejador de fantasmas Jake Jr. ganhou voz com o grande Ricardo Schneider, enquanto o gordinho Ed Jr. foi dublado pelo Marco Antônio. Já o quase sempre caladão Tracy, nas poucas vezes em que falou, foi dublado pelo André Luiz Chapelle. E olha que curiosidade legal, nos Estados Unidos quem dublou o Tracy foi o próprio Lou Scheimer. Já o líder mal foi dublado pelo saudoso Amaury Costa, o mascote morcego pelo querido Mário Jorge, enquanto o Márcio Simões deu voz para o Morcegoide, e ainda o Esquelefone. E até mesmo o Danton Mello participou desse trabalho, dublando o garoto Cork, que vira e mexe dava uma mãozinha para os heróis. Nostálgico demais, diz aí. Aliás, gosta de nostalgia e ainda não está inscrito aqui no canal? Então faz o seguinte, se inscreve aqui e aproveita para badalar o sininho que a gente vai ficar feliz demais com isso. E a pergunta que não quer calar é, o trio de exterminadores teve brinquedos para chamar de seu? Não sei. Teve, é claro que teve, ainda tem o detalhe de ser uma coleção muito bem feita e que foi lançada lá nos Estados Unidos pela empresa Shaper Toys, com direito a um número bem grande de versões de brinquedos dos heróis e também dos vilões, além de um brinquedo caprichadíssimo do Fantasmóvel e ainda um playset muito bacana do Comando Fantasma, que era o quartel-general do trio de heróis.
Ghostbuster toys, so much fun it's spooky. Play Ghostbusters. Let's go! With your own play figures. Come on there, Ghost to bust. Jake has a magic backpack and ghost gun. Primeval has a real cape. Look out, humans. Pull yourself together, you rusty wreck. That's spooky! Ghostbuster figures from Shopper. So much fun it's spooky. Também lá nos Estados Unidos, o desenho animado ganhou uma série limitada de quadrinhos e que foram lançados pela First Comics com aventuras inéditas dos caça-fantasmas da Filmation. E como vocês devem imaginar, nem os brinquedos nem os quadrinhos dessa franquia chegaram aqui no Brasil, coisa que era bem comum com os desenhos exibidos pela SBT, diz aí. Mas e aí, gostavam desses caça-fantasmas, exterminadores de fantasmas, fantasmas da Filmation? Confundiam eles com a equipe de cientistas? Bom, comenta aqui pra gente falar mais a respeito disso. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Olha, aproveita também para conhecer as nossas redes sociais. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E agora o meu agradecimento todo especial para os assinantes Felpudo Gold do grupo de membros do canal. Tá esperando o que para ser membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver você também? Pode ter certeza, vai ajudar demais a nostalgia do canal.